Muito bem, bom dia. Estamos mais uma vez conectados para começar mais uma manhã de meditação aqui na revista dos 10 dias de oração, revista Primeiro Deus, rumo ao lar, revelando os segredos da vitória final. Hoje nós temos agora aqui a oportunidade de mandar uma mensagem no chat. A Thalita colocou agora essa configuração. Então, quando você estiver aí conectado, você manda um oi, manda um bom dia, para a gente verificar quem está online esse horário, 5h30 da manhã, aqui com a gente. Tá certo? Então, vamos começar o nosso 8º dia de meditação. Vou estar esperando mais alguns minutinhos para que mais pessoas possam estar conectadas, ok? Então, vamos ver lá quem está online, quem já mandou aqui um bom dia no chat. A Elaine, bom dia com alegria. A Ivonete, bom dia. Também aqui a Thalita, com certeza, né? Tá aqui em casa. E ela tá mandando um bom dia, queridos irmãos. Então já temos algumas pessoas que estão online. E tá chegando mais gente. Tá aparecendo mais algumas pessoas online aqui para mim. E para que eu possa saber quem é, você tem que comentar ali no chat, tá bom? Então nós estamos chegando agora na reta final desses 10 dias de oração. E o meu desejo é que você continue firme nesse propósito de ler essa revista, ler esse material, estar meditando, estar aprendendo mais sobre Deus, estar aprendendo mais sobre os eventos finais da história desse mundo e também que você possa estar envolvido em visitar amigos, em visitar pessoas que você deseja apresentar mais da palavra de Deus, pessoas que você sabe que podem estar sofrendo, pessoas que podem estar em uma situação complicada de sua vida. Você pode fazer a diferença na vida dela, visitando ela, orando com ela, passando um momento junto. Muitas pessoas estão ali tristes, pois estão solitárias e precisam de uma visita. E às vezes a gente precisa apenas ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer. Então, passar alguns minutos com essas pessoas, com os amigos e ouvir eles, porque isso faz diferença na pregação do Evangelho. Devemos ganhar o coração dessas pessoas, certo? Então, eu incentivo você a continuar, né, com o propósito de visitar os amigos durante esses 10 dias de oração. Ainda temos quinta-feira, sexta-feira, o sábado à tarde ali também, sair para visitar as pessoas. No sábado, dia 2, é o sábado do dia D. Esse dia D é o dia do incentivo a dar estudos bíblicos, visitar as pessoas para dar estudos bíblicos, visitar as pessoas e convidar elas para conhecerem mais da Bíblia. Vocês vão receber na igreja um material, um estudo bíblico, e ali vai estar disponível para que você possa pegar esse estudo e então visitar a pessoa, conversar com ela e então oferecer um estudo da Bíblia para que você e seu amigo que você está orando venha a aceitar aprender mais da palavra de Deus através desse estudo bíblico que você vai estar levando para ele. Tá certo? Então, continue em oração para que o seu amigo ele aceite estudar o texto bíblico e que em breve a gente possa ver ele dizendo sim às verdades que tem conhecido através do estudo da Bíblia. Então, a gente tem mais um comentário aqui da Danúbia. Bom dia, Danúbia. Tudo bem? E também da Lúcia. Bom dia, irmã Lúcia. Que Deus te abençoe também.
Então, vamos começando aqui o nosso estudo do dia 8. Então, nós vamos começar aqui realizando a leitura do verso bíblico. O título hoje é O Último Convite para Vencer e o verso bíblico Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Aqui Deus ele faz um convite e faz um convite para o seu povo, para que esse povo, então, o seu povo saia dela, saia da Babilônia espiritual. E interessante que Cristo ele faz um chamado para o seu povo que está em Babilônia. Interessante nós pensarmos isso. Nós temos que ter a consciência, nós temos que ter o entendimento de que há sinceros de Deus, há pessoas que estão buscando a verdade de Deus, há pessoas que estão vivendo naquilo que elas conhecem hoje, aquilo que elas têm de revelação hoje, elas buscam fazer conforme a vontade de Deus. Pessoas sinceras, pessoas que estão buscando viver conforme a orientação de Deus. Mas vai chegar um momento em que essas pessoas elas vão receber então um convite de Deus, dizendo: você faz parte do meu povo, você é uma pessoa sincera, você quer viver a verdade, você quer viver conforme a minha vontade, o meu querer. Eu faço um convite para você. Saia dela, saia da Babilônia espiritual, saia do meio desse povo que infelizmente não aceita a minha verdade. E então você tem que agora tomar uma decisão. Saia do meio desse povo para que os seus flagelos, o mal que vai atingir esse povo que não aceita a minha verdade, não venha a atingir você também, pois você é meu povo, você aceita a minha vontade, o meu querer. Nós devemos anunciar ao mundo que as pessoas elas têm uma decisão a ser tomada e vai chegar um instante então onde as pessoas vão ter 100% de clareza da posição de Deus e da posição do inimigo. E aqui no material, na página de início aqui, vem apresentando uma história, e lá nas duas últimas frases nós temos o seguinte pensamento: Deus pede que nos levantemos com coragem para proclamar a verdade. O mundo inteiro necessita conhecer as verdades que um dia nos alcançaram. A verdade que nós temos, o conhecimento da Bíblia, aquilo que nós ouvimos, que um dia talvez também nós não tínhamos conhecimento e hoje nós temos. Nós devemos proclamar essa verdade para as pessoas. Não podemos ficar parados, mas estar em movimento em anunciar o evangelho para o maior número de pessoas possível ao nosso redor. Na segunda página, na página 28, lá na primeira frase, nós temos a seguinte citação: o mundo todo é um vasto campo missionário. Tem uma frase interessante, né, que diz que todo coração que ainda não aceitou a Cristo é campo missionário. Aquele que aceita a salvação é um missionário. E aquele que ainda não aceitou, ainda não tem conhecimento da verdade, esse é um campo missionário. Durante essa semana, incentivei vocês a realizarem visitas, a mandar mensagem para as pessoas, a orar com as pessoas. E são essas pessoas que são um campo missionário, pessoas que querem conhecer mais de Deus,
pessoas que têm essa oportunidade. Se nós temos essa mensagem a proclamar, nós devemos ir a esse campo missionário. Que pessoas que precisam ouvir, que pessoas que você vê ali nela o desejo, a vontade de viver uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida justa, uma vida onde a pessoa ela quer agradar a Deus. E aí então essa pessoa ela precisa saber um pouco mais das coisas de Deus. E você pode ser essa pessoa que vai levar esse conhecimento a ela. Então, todo coração que ainda não aceitou a Cristo é um campo missionário. Você pode alcançar essas pessoas. Aqui o conteúdo do dia de hoje vem apresentando como as pessoas podem tomar uma decisão ao lado de Cristo, o que as pessoas devem fazer. No segundo parágrafo, o início diz o seguinte: ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. As pessoas, todo ser humano, vai poder ter a oportunidade de conhecer a verdade de Deus, vai poder conhecer aquilo que Deus tem a revelar. Cada um no seu contexto, cada um no seu tempo, cada um no lugar onde vive. Cristo, o próprio Deus, como o livro de Mateus nos apresenta, Mateus capítulo 24, que o evangelho será pregado a todo o mundo. O próprio Deus vai pregar o evangelho. Deus vai usar pessoas, Deus vai se revelar para as pessoas que infelizmente não têm uma Bíblia ou não têm um missionário no local onde ela vive. Deus vai se revelar às pessoas para que elas tenham a oportunidade de tomar uma decisão ao lado dele. Então ninguém vai sofrer a ira de Deus sem que antes tenha a oportunidade de conhecer a verdade de Deus. Aqui, com relação aos mandamentos de Deus, tem a seguinte citação: a obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira perspectiva. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente sua decisão. Ou seja, a mensagem de Deus, os mandamentos de Deus, inclusive o mandamento esquecido, o mandamento da guarda do sábado, vai ser apresentado a todo mundo. As pessoas, elas não vão atender o decreto imposto ao mundo cegamente. As pessoas vão saber qual é o dia de Deus e qual não é o dia de Deus. Então, vão poder tomar a sua decisão de forma inteligente. Continuando aqui o material, na parte consagração e ação, nós temos a seguinte frase: o tempo é curto, em toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Devemos estar orando por pessoas que têm o desejo de realizar a obra de Deus, missionários, voluntários, onde eles estiverem, que eles tenham a bênção de Deus. Então, há uma necessidade de ter muitos e muito mais pessoas, muitos mais obreiros para estarem pregando a palavra de Deus. Continuando lá em cima, na página 28, o primeiro parágrafo lá diz: é nosso dever dizer aos nossos irmãos no ministério que a mensagem que proferimos venha cheia do Espírito de Deus. Precisamos de uma consagração completa. Está na hora de oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. Então, nós somos chamados a proclamar, e nós devemos proclamar esse evangelho para as pessoas, mas nós devemos viver esse evangelho. Como diz a parte final aqui, demonstrarmos ao mundo, oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida. Como que está o meu relacionamento com Deus? Como que está a minha consagração? Como que está a minha ação, meu viver? Como que está o meu testemunho para as pessoas?
Será que eu estou vivendo o ideal do Evangelho? Será que eu estou vivendo o desejo de Deus? Será que eu estou vivendo conforme a vontade dele e assim ter o poder de Deus para proclamar o Evangelho para as outras pessoas? Ou será que eu estou vivendo um cristianismo apenas de formalidade, de ir à igreja, de frequentar os cultos, mas não vivo o evangelho na essência no meu dia a dia, quando eu estou junto com meus amigos, quando eu estou junto com a minha família? As pessoas, elas percebem que eu vivo de uma maneira diferente, que eu estou buscando me consagrar conforme a vontade de Deus, para que eu tenha esse poder de pregar o Evangelho. Então, esse é o chamado de Deus para cada um de nós, vivermos uma vida conforme a vontade dele, para termos o poder de Deus e assim pregarmos o Evangelho. O batismo do Espírito Santo. A mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito Santo. A palavra diz que não é por força, não é por violência, mas pelo poder do Espírito de Deus. Por isso que nós oramos. Nós temos que orar porque quem convence, quem converte os corações é o Espírito Santo. A palavra diz que aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Deus. Então, essa mensagem, ela tem que ser pregada, tem que ser anunciada, nós vamos apresentar, nós vamos argumentar, mas não tanto pelo argumento, mas pelo poder do Espírito Santo. É ele que convence no momento onde nós vamos apresentar, no momento onde nós vamos apelar para a pessoa. Nós devemos estar em oração pedindo: Senhor, Espírito Santo, esteja aqui nesse lugar e convença essa pessoa a aceitar a tua verdade, mostra para ela, e assim convencer a pessoa, e agora ela terá a oportunidade de tomar a sua decisão. Continuando ainda nesse parágrafo, a frase final diz: apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Nós vemos aqui que no tempo do fim haverá um povo fiel, um povo que busca viver conforme a vontade de Deus, um povo que entende que Deus salvou ela. Deus dá a oportunidade de salvação, a pessoa aceita a salvação, e agora, por aquilo que Cristo oferece, que Deus oferece, a pessoa ela vive pela graça de Deus, ela vive com o desejo de seguir os mandamentos de Deus. Ela vive conforme a vontade de Deus. Então, apesar das forças irem contra a verdade, haverá um povo que vai se posicionar ao lado do Senhor. O próximo parágrafo, ali, as 4 últimas frases, diz: é nossa obra hoje submeter nosso coração a Cristo para que sejamos preparados para o tempo do refrigério pela presença do Senhor, aptos para o batismo do Espírito Santo. É o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos a oportunidade de estar ao lado do Senhor, e no momento da dificuldade, no momento da luta, da perseguição final, termos um refrigério pela presença do Senhor, estarmos calmos, tranquilos, com a certeza de que Deus está ao nosso lado. O subtítulo Fiéis ou Rebeldes tem a seguinte citação, a primeira frase: a verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Então, no tempo do fim, imagine, vai chegar um momento onde o mundo todo vai ali estar seguindo um mandamento que não é um mandamento de Deus. O mundo todo indo por um caminho, e vai chegar um povo que vai dizer assim: não, mas o caminho não é esse. E então, ao estar vivendo a obediência à palavra de Deus,
isso será considerado rebeldia. A verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Então, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus vão ser considerados rebeldes, porque o mundo todo vai estar dizendo assim: mas por que vocês não seguem essa lei? É o melhor para o mundo. O mundo vai parar um dia, vai diminuir a poluição mundial, o mundo vai parar um dia e vai ali estar junto da sua família. Esse dia é o dia de repouso, esse é o dia de guarda. Por que vocês não param nesse dia? E aqueles que pregarem que aquele é o falso dia de guarda vão ser consideradas pessoas rebeldes. Já imaginou tamanha pressão? A gente tem que pedir a misericórdia de Deus para ter força, poder dele. Por isso nós devemos nos consagrar, buscar a presença do Espírito Santo, pedindo perdão, pedindo discernimento, consagração para viver conforme a vontade de Deus, pois o mundo vai estar por um caminho e o povo de Deus dizendo: não é isso que Deus deseja. E pensando, lendo esse material, analisando um pouquinho do Apocalipse, se vai haver perseguição, é porque há um povo fiel a Deus. E o povo que vai ser perseguido é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Ou seja, para haver perseguição, vai ter que haver um povo que guarda os mandamentos de Deus. E se esse povo guarda os mandamentos de Deus, isso quer dizer que os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, eles não foram abolidos, como muitos dizem. Se vai haver perseguição de um povo fiel, esse povo vai ser fiel ao quê, se não for aos mandamentos de Deus? Entende? Então, aqueles que forem perseguidos por viver a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, esse é o povo remanescente, esse é o povo que busca viver a vontade de Deus. Então, interessante nós pensarmos nisso, porque se há uma perseguição é porque é um povo fiel, é um povo que quer viver a vontade de Deus. Que esse povo seja eu e seja você também. Há o texto ali, uma citação do livro de 2 Timóteo 3, verso 12. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o povo de Deus é o povo que guarda os seus mandamentos, que tem a fé em Cristo. Então, esse povo vai ser perseguido. Então, realmente, é necessário ser fiel a alguma coisa. Então, é o povo que busca guardar os mandamentos de Deus. Esse povo será perseguido. Que nós venhamos a ter a certeza que estamos do lado certo, pedir a orientação do Espírito Santo, pedir o desejo de estar vivendo cada dia a vontade de Deus. E no final, aqui na aplicação pessoal, temos o seguinte texto, começando ali na terceira linha. Não há problema estar no mundo, desde que o mundo esteja fora do cristão. Deus nos chama para ser influenciadores do mundo e não influenciados por ele. A cada dia devemos permitir que Deus nos transforme. Cheios do Espírito Santo e motivados pelo amor de Cristo, devemos ir até as pessoas e fazer a diferença na vida delas. Ou seja, nós estamos nesse mundo, mas nós não devemos viver conforme a vontade desse mundo. Nós devemos viver conforme a vontade de Deus. Nós devemos ser influenciadores, não ser influenciados pelo mundo. O que tem influenciado a sua vida conforme a vontade do mundo e talvez você tenha andado conforme o mundo? Nós estudamos, lemos nesse material que nós devemos fazer uma reforma, nós devemos ter um reavivamento e vivermos uma reforma, vivermos conforme a vontade de Deus. O que eu e você temos que deixar desse mundo? O que eu e você
devemos deixar para trás, abandonar e viver conforme a vontade de Deus. O que eu e você devemos deixar para trás e deixar que Cristo comande a nossa vida, para a nossa reflexão. Vamos influenciar as pessoas para a verdade e não ser influenciados com aquilo que Satanás coloca ao mundo para que as pessoas sejam iludidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos o poder, a força de Deus para vencermos as tentações, que nós venhamos a ser vencedores e aceitar o último convite para vencer, de andarmos conforme a vontade de Deus, observarmos os seus mandamentos. Então você pode ler esse material com mais calma, achei muito interessante essas citações aqui. As pessoas vão ter a oportunidade de conhecer a verdade, vão ter os mandamentos esclarecidos, vão ter a oportunidade de tomar a sua decisão. Ninguém vai tomar uma decisão cegamente, as pessoas vão ter a orientação. O Espírito Santo de Deus vai pregar ao mundo, o próprio Deus vai anunciar, vai utilizar meios e formas, e eu e você podemos apresentar essa verdade para as pessoas, então elas vão tomar uma decisão clara, pois tiveram a oportunidade de conhecer toda a verdade. Nós temos agora o nosso momento de oração, aqui os pedidos e os motivos de oração do dia, e depois, na parte final aqui, a hora de orar, você pode continuar após eu terminar aqui a live. Os motivos de oração de hoje são para despertar da letargia espiritual e pelo derramamento da chuva serôdia. O que é letargia espiritual? O que será que significa, né? Letargia. Letargia é comodismo, indiferença, sabe? Do jeito que está hoje está bom, a vida é assim mesmo, eu vivo dessa forma. Então se conforma do jeito que está. Assim tá bom, eu vou continuar vivendo assim. Não, meu irmão, pede para Deus te despertar dessa letargia. Você sabe que você vive assim, minha vida de cristianismo é mais ou menos, é meia boca, eu leio a Bíblia lá de vez em quando, eu estudo a lição da escola sabatina lá de vez em quando, eu canto um hino lá de vez em quando, eu não ouço hinos durante o dia, eu passo mais tempo ouvindo músicas do mundo, sabe? Comodismo, indiferença. Não, isso aí Deus não dá bola. Deus, ele é santo e ele quer um povo santo. A gente deve estar em santidade, buscando viver o ideal de Deus. Então, a letargia espiritual é essa insensibilidade perante o plano espiritual. A pessoa não aceita o convite de Deus. A pessoa não aceita que deve ter uma mudança em sua vida. O Espírito Santo ali convencendo, mostrando. A pessoa está convicta, mas ela diz não. Que a gente venha ser despertado dessa letargia espiritual, desse comodismo, dessa indiferença, dessa insensibilidade quanto às coisas espirituais. O segundo motivo de oração, pela pregação do evangelho às pessoas que vivem especialmente no Oriente Médio e no norte da África ou em grandes áreas urbanas. Nesses locais aqui no Oriente Médio, no norte da África, pessoas que infelizmente não têm a oportunidade de conhecer o evangelho claramente, lugares onde é proibido ter uma Bíblia, nos lugares onde é proibido ser cristão. Se você é cristão, você é perseguido, você é morto. Já pensou, irmãos? Como é viver num país assim? Eu fico impressionado e às vezes pensando, esses que vivem aquilo que Deus quer, esses são verdadeiros cristãos. Esses, eles querem viver ao lado de Deus. E nós aqui no Brasil temos a oportunidade de ter a Bíblia, de ir à igreja, e muitas vezes a gente está na letargia espiritual. Não, para que ir na igreja? Isso não precisa. Não, para que ler a Bíblia? O pastor lá lê para mim, ou outra pessoa lê e me ensina. A gente deve viver conforme a vontade de Deus e buscar viver nesses mandamentos de Deus, viver com Ele, ter uma comunhão direta com Ele.
E o terceiro motivo, pelos nossos 5 amigos. Lembra aí, pessoas que você está orando, pensa bem, quem são os 5 amigos? Irmãos, faça um desafio agora, pegue agora, logo amanhã, de manhã cedo, no meu relógio aqui é 6 horas em ponto, e você lembra de 5 amigos, pelo menos, e manda uma mensagem agora pela manhã, um áudio, dizendo o nome dele. Bom dia, meu amigo, eu estou aqui 6 horas da manhã, acabei de participar de uma meditação e eu tenho orado por alguns amigos e esse é você. Eu quero dizer que você é especial para Deus e agora eu vou fazer aqui uma oração através desse áudio e manda para a pessoa 6 horas da manhã. Muitos ainda não estão acordados. Já imaginou ele ir lá e olhar assim, olha aqui, eu estou vendo aqui, a Elaine me mandou uma mensagem agora, a Ivonete, a Jussara, por que a Danúbia me mandou uma mensagem esse horário, um áudio aqui, um pouquinho longo, porque você vai fazer a oração. Por que a Elaine me mandou uma mensagem essa hora? E quando a pessoa abrir a mensagem, ela vai ver, ela está orando por mim às 6 horas da manhã, acordou para orar por mim às 6 horas da manhã. Essa pessoa me ama muito. Então, eu faço um desafio, faça isso, mande 5 mensagens aí para os amigos, você vai ver que você vai impactar a vida do seu amigo de forma positiva. Então, vamos fazer esse momento de oração, pelos motivos de oração, e após eu então encerrar a live, você faz ali, o momento é hora de orar de maneira individual. Então, vamos estar aqui orando por esses motivos do dia. Convido você, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, obrigado por podermos estar logo pela manhã conectados contigo. Senhor, estudamos aqui um tema importante, o último convite para vencer. O mundo precisa ouvir da tua voz, da tua palavra, as pessoas vão conhecer mais de ti através da pregação do Evangelho. Nós somos chamados a ser missionários teus para pregar aos nossos amigos, irmãos, aos nossos conhecidos, que a gente venha ter o poder do teu Santo Espírito em nossa vida. Porque, como lemos aqui, não vai ser pelos argumentos, mas pelo Espírito Santo convencendo diretamente as pessoas. Podemos fazer o nosso melhor, mas se o Espírito não estiver presente, as pessoas não serão convertidas. Senhor, converte os nossos amigos e que o Senhor nos dê poder para vivermos uma vida de consagração a Ti e alcançarmos pessoas ao nosso redor. Senhor, nesse momento oramos por esses motivos do dia, que nós venhamos a deixar esse comodismo, essa indiferença, a insensibilidade pelas coisas materiais de lado. Por isso que nós precisamos do Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor. Nos desperta para vivermos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, oramos também pelas pessoas que vivem no Oriente Médio, no norte da África, que são perseguidas, que não têm a Bíblia à sua disposição, e se têm a Bíblia, são perseguidas, não podem usar ela de maneira aberta, livremente, andar na rua com uma Bíblia na mão. Senhor, tenha misericórdia do teu povo, aqueles que buscam ser fiéis a ti conforme a tua vontade, o teu querer. Senhor, desperta o teu Espírito Santo, conforta eles e que eles continuem firmes na fé. Oramos por esses amigos, por esses irmãos que estão vivendo nesses locais onde, infelizmente, o evangelho não pode ser pregado, onde ser cristão é um crime. Senhor, mantenha esses irmãos firmes na fé e que eles tenham a esperança e a certeza da volta de Jesus e de um dia estarem contigo na eternidade. E também oramos pelos nossos amigos, Senhor. Abençoe a vida deles, o teu Espírito Santo esteja com eles nesse momento, os convertendo. Que o teu Espírito Santo esteja nesse momento, dando a eles o desejo de estudar a tua palavra, de conhecer da tua palavra. Pessoas aqui no distrito de Tavares que estão desejosas de estudar a tua palavra, que elas tenham essa oportunidade, que nós, como mensageiros teus, venhamos a oferecer estudos bíblicos para essas pessoas e que elas conheçam o teu querer.
oramos, não porque há méritos em nós, mas no poderoso nome de Jesus. Amém. Então tá bom, meus irmãos. Obrigado pela presença de todos. Vou dar um alô aqui para quem comentou no chat, ó. Tem a Maria Lúcia, a Elaine, a Ivonete, a Jussara, a Miriane Chaves. Temos aqui a Lúcia, a Danúbia, a Thalita. Então, que bom que você está aqui online nesse horário da manhã, bem cedinho. A Érida também acabou de comentar aqui. Que Deus te abençoe, Érida, nesse dia, que seja um dia produtivo, com o cuidado de Deus. E lembre que você é uma missionária de Deus nesse mundo também, todos nós, que a gente venha dar exemplo para poder pregar o evangelho para os nossos amigos. Que Deus te abençoe e te guarde no restante desse dia, que você possa fazer agora, o momento é hora de orar de maneira individual aí na sua casa, dedicar mais alguns minutinhos à oração. E então, nessa sexta-feira, a programação é na igreja, às 19h30, com o 9º dia do projeto dos 10 dias de oração. Que Deus te abençoe e te guarde, e até o nosso próximo encontro aí agora, de maneira presencial na igreja. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham todos um bom restante de dia.